Olá pessoal, e aí, beleza? Hoje é o dia 22 de abril, agora são 10 horas e 45 minutos, beleza? Perdão. Vamos lá. Você já deve ter lido o tema do vídeo aí, essa questão dos bilionários esparramados pelo mundo, né? Que absurdo, né, gente? Alguém tem uma fortuna de bilhões e bilhões e bilhões, enquanto tanta gente passa fome por aí. Você já deve ter escutado esse discurso, né? Eu já ouvi. E sabe qual é o mais legal? Sabe qual é o mais legal desse discurso? E quando eu era mais novo, quando eu não tinha barba nem cabelo branco, na época, uns 20, 30 anos atrás, o problema não era nem os bilionários. O problema eram os milionários. E esse discurso é um discurso muito da turma da esquerda, a turma da esquerdinha, os esquerdistas, sabe? Então, se você quer irritar algum amigo seu, manda esse vídeo pro teu amigo, copia o link, manda para ele, marca ele aqui nos comentários, manda esse vídeo para ele. Porque eu vou o meu convite, tá? Para esse vídeo eu estou fazendo para as pessoas pensarem. Vamos pensar um pouco, tá? Vamos pensar um pouco. O que é um bilionário? É alguém que tem um patrimônio, de acordo com a revista Forbes, tá? Esse é o critério da Forbes, que ela coloca os mais ricos do mundo, e ela coloca que essa pessoa tem um patrimônio. Não é dinheiro no banco, tá, meu querido? Entenda isso. Se você cresceu lendo o gibi do Tio Patinhas, que ele tinha uma caixa forte lá, cheia de moedinhas de ouro guardadinha lá, paradinho o dinheirinho dele no banco, num cofre, não. Esses bilionários não têm dinheiro na conta. Eles têm patrimônio. E o que é esse patrimônio? São ações de empresas que muitas vezes eles são fundadores, são cofundadores, ajudaram a fundar ou simplesmente são investidores, investiram dinheiro nessas empresas. E aí essas empresas vão crescendo, abrem o capital, expandem seu capital, a pessoa foi lá, criou uma empresa. É o caso do Steve Jobs, todo mundo conhece a história do cara, começou uma empresa na garagem de casa, a empresa começou a vender, começou a crescer, entrou sócio, entrou investimento, abriu o capital na bolsa, certo? Aí ele ficou lá com tantos por cento de ações da empresa, as ações foram valorizando, 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 e de repente ele se torna um bilionário, porque a empresa cresceu, a empresa valorizou, mais pessoas compraram as ações são negociadas em bolsa, quem define o preço da ação na bolsa é o mercado, é a lei da oferta e demanda. Se tem pouca oferta de ação, e se tem muita demanda, o preço sobe, se tem muita oferta e pouca demanda, o preço cai. Se as pessoas acham que aquela empresa não tem mais serventia ao mercado, tá? Se aquela empresa não tem mais nenhuma serventia ao mercado, as ações vão perdendo valor, a empresa desaparece. Sabe? Uma vez eu estava conversando com um amigo lá na FGV, e a gente estava falando sobre isso, e ele me trouxe um dado muito interessante. Ele falou assim: Leandro, procura lá, procura na internet a primeira edição da Forbes, dos mais ricos do mundo. E você vai ver que na primeira edição da Forbes não tem mais ninguém. A Kodak já teve na Forbes. A Blockbuster, no locador, já foi negociada em ações em bolsas. E muitas outras grandes empresas. A Nokia, quem não teve um Nokia na vida? É uma grande empresa com ações negociadas em bolsa, mas perdeu a relevância. Tá? Agora, vamos à ideia da esquerda. Vamos pensar uma coisa? Imagine o seguinte, tá? Vamos pegar aqui no Brasil. Eles falam: ai, é um absurdo 1%, apenas 1% ter 50%. Eles soltam 1% dos mais ricos do Brasil tem 50% de toda a riqueza. Porque eles vão lá, eles somam, o pessoal que está na Forbes, eles vê o patrimônio dessas pessoas, aí eles comparam com o PIB, seja lá como foi, e falam esse tipo de coisa.
Aí esses dias eu também estava conversando com outro amigo, foi agora recentemente. Eu falei para ele assim, né? Ele falou assim, não é justo 1% ter 50% da riqueza do Brasil, está na mão apenas de 1%. Aí eu falei para ele, pera um minutinho só. Abri o celular, dei uma pesquisa no Google, falei, olha, atualmente a população brasileira está em 215 milhões de brasileiros. Você duvida? Pesquisa no Google aí. São 215 milhões de brasileiros. 1% de 215 são 2 milhões e 150 mil. Bastante gente. Então, são 2 milhões e 150 mil empresários. Tá, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar as empresas desses caras e transformar em empresas estatais? Vamos passar para o Estado? Agora passa a ser estatal? Tudo estatal? Então vamos pegar essas empresas, que muitos deles ainda são fundador, ou já está na segunda geração, que são os filhos que estão administrando, ou os netos estão administrando, ou muitas vezes essa administração ela foi feita, ela, na hora de fazer do fundador, em vez de ele passar para os filhos e para os netos, ele colocou uma administração profissional, e os filhos e os netos são apenas acionistas que fazem parte do conselho administrativo. Vamos pegar essas empresas familiares e vamos transformar tudo em empresa estatal. Pensa bem, meu filho, pensa bem, você acha que isso vai dar certo? Porque daí, o que vai acontecer? Quem que vai indicar o presidente dessas empresas? É o atual presidente do Brasil. Essas empresas elas vão parar, sabe, na mão de quem? Dos políticos. Então, o que vai ter de presidente de empresa sendo indicado por políticos, por deputado federal, por senador, é primo de deputado federal, é mulher de senador, é amante de senador, é sobrinho de senador, é sobrinho de amante. Todas essas grandes empresas brasileiras, todas, que forem parar na mão da classe política, porque é o que esse pessoal prega, não é verdade? Não, o Estado tinha que dar um jeito de acabar com os bilionários. Bem, eles não têm dinheiro em banco, eles têm ações de empresas. Eles são acionistas, eles não têm dinheiro parado no banco. Se você acha que rico pega o dinheirinho dele e deixa guardadinho na poupança, rendendo menos da inflação, eles não fazem isso. Desculpa. Se você faz isso, legal, campeão. Legal. Legal. Mas rico não faz isso não, tá? O patrimônio deles, o grosso do dinheiro deles, está tudo aplicado em empresas. Ou seja, eles têm patrimônio, entenda? Você sabe o que é patrimônio? Eles possuem ações, eles possuem papéis. Papéis de empresas, eles têm 30, 20, 40, 50% de uma empresa, que essa empresa é avaliada em centenas de milhões, centenas de bilhões, e ele, como tem parte dessa empresa, se você duvida, se você não está entendendo o que eu estou te falando, porque eu sei que as pessoas um pouco mais esclarecidas, elas entendem. Mas se você é de esquerda e não está entendendo isso, vai lá dar uma olhada no próprio Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. Ele deve ter 30% da Tesla. Só 30%. Ele é o maior acionista? É, mas não é o majoritário. Nem sei se ele é o maior acionista, se algum outro grupo de investidores tem mais ações que ele na Tesla. A última vez que eu vi, parece que ele tinha 30% de ações. E se ele resolver vender as ações para botar o dinheiro no bolso, esquece. A hora que ele anunciar que está vendendo a ação despenca. A empresa desvaloriza, é capaz da empresa até quebrar. Então ele pode ter um patrimônio que lhe dê a posição. Eu tenho patrimônio. Tá? É a mesma coisa. Eu tenho meu patrimônio. Mas dinheiro no banco eu não tenho. Eu tenho patrimônio, eu tenho bens. Mas dinheiro no banco, meu irmão, desculpa, o que eu tenho lá é para passar o mês. Tá? Então, já imaginou você pegar todas essas empresas e transformar em estatais? Ser administrada por políticos? Com indicação? Se o pouco de empresa estatal que tem no Brasil, eles já fazem besteira constantemente, e quando a empresa estatal tem prejuízo, o governo federal tem que ir lá e botar dinheiro para a empresa não quebrar? Veja, recentemente, não faz muito tempo, escândalos e mais escândalos, prejuízos e mais prejuízos nos Correios, na Caixa, no Banco do Brasil, na Petrobras. Imagina, agora com mais alguns milhões de empresas aí na mão,
dos nossos políticos. Ou seja, você está querendo tirar o dinheiro, você está querendo tirar o patrimônio, tá? De novo, tirar o patrimônio, tirar as ações, a posse das ações, eles possuem as posses, são proprietários das ações, e passar para o governo federal. E o governo federal vai administrar isso daí. Como? Vai fazer concurso público para essas empresas? É isso que vai acontecer? Uma empresa rápida, dinâmica, que se um diretor faz uma besteira, vai para a rua. Você acha que um diretor de empresa estatal, o cara faz um monte de besteira, se o cara é concursado, não sei o quê, esse cara não é mandado embora. É isso que você quer? Ou seja, vamos tirar o patrimônio de 2 milhões de brasileiros e colocar na mão de 60 mil políticos. Porque é mais ou menos isso que temos eleitos. Não, e aí você faz isso a nível federal, já imaginou as empresas que só atuam dentro de São Paulo? Agora o governo do estado de São Paulo, ou o governo de Minas, ou de qualquer outro estado, essa empresa aqui, ela só atua aqui no estado de São Paulo, é uma empresa 100% de São Paulo. Vamos botar para dentro do estado de São Paulo também. E aquelas empresas que são municipais? Porque se isso acontece em Brasília, com as grandes empresas brasileiras que são nacionais, ou às vezes internacionais, vai acontecer nos estados e vai acontecer nos municípios. Aí você tem o seu negócio, a sua empresa, o seu material de construção lá dentro do município, você cresceu, fez um patrimônio, é uma boa empresa. A gente sabe que dentro de alguns municípios, uma empresa, um material de construção, seja lá o que for, é um grande negócio naquele município. Às vezes você tem 2, 3 filiais ali. Então agora não, agora passa a ser empresa municipal de material de construção. Aí quem vai administrar é o prefeito? É o vice-prefeito? É a esposa do prefeito? Ou são aqueles vereadores? Um bando de tranqueira? É isso que você não entende. Mas o empresário não paga imposto. Tem essa desculpa também, ele não paga imposto. Deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe um problema que aconteceu na nossa Constituição de 1988, tá? Que eles chamam de... que no Brasil a Constituição proíbe, o que eles chamam de bitributação. Está na Constituição, você não sabe, vai estudar. O que é a bitributação? Deixa eu te explicar. Tá? Imagine que você foi lá e resolveu montar a sua empresa. Achou uma grana, ganhou na Mega Sena, e vai montar a sua empresa. Pegou o seu dinheiro, certo? Lá, e montou uma empresa. Aí a sua empresa começou a operar. Normalmente sua empresa, ela vai ter que pagar imposto municipal, ISS. Paga o imposto municipal sobre serviço. Depois ela paga o ICMS, é o imposto estadual, mercadorias. Aí, sem contar um monte de taxa, tarifa, tributo, contribuição, um monte de porcariazinha que tua empresa tem que pagar o tempo todo para conseguir existir. Tá? Paga, se pegar empréstimo bancário, paga IOF, tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, que são impostos federais, tem um monte de imposto. Contratou funcionário, paga mais um monte de imposto sobre o funcionário. Tá? Paga mais um monte de imposto de funcionário. Bem, você foi lá. Tá? Você comprou, vendeu, produziu um ano inteiro, beleza, tal. Lindo. Aí seu contador chega para você no final do ano e fala, olha, a gente faturou 50 milhões, teve tanto de imposto municipal, tanto de imposto estadual, tanto de PIS, COFINS, imposto federal, teve custo do produto vendido, teve custo do produto fabricado. Faz lá toda a demonstração contábil para você. Teve mão de obra, teve salário, teve encargos, teve imposto, teve taxa, teve contribuições, teve isso, teve aquilo, beleza. Ó, dos 50 milhões, deu 10 milhões de lucro. Fala, legal. E é meu o lucro agora? Não, doutor. Agora eu tenho que pagar o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso dá 34%. Então, quer dizer, dos seus 10 milhões, 3 milhões e 400 mil vai para o governo federal, que é o seu terceiro sócio. Tá? Até porque nenhuma empresa aqui no Brasil ela pode ser... Agora,
Tem modalidade que permite, mas geralmente não permite uma empresa ter apenas um único sócio, precisa ter 2 sócios. Tá? Então imagine, você e seu sócio, achando que cada um vai botar 5 milhões no bolso, só que não. Só que não. Tá? Ou seja, vocês trabalharam o ano inteiro, praticamente às vezes trabalharam os 7 dias por semana, preocupado, estressado, fazendo a empresa rodar. Aí chega falando, você acha que você vai ter 10 milhões de lucro? Não. 3 milhões e 400 mil vai para o governo federal. Isso como contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica. E aí você vai receber, sobrou quanto para você e para o seu sócio? 6 milhões e 600 mil, vocês dividem em 2. Então olha que loucura, que é o nosso país hoje. Você, seu sócio e o governo. 10 milhões de lucro. O governo fica com 3 milhões e 400, seu sócio com 3 milhões e 300 e você com 3 milhões e 300. Isso porque ele já te cobrou PIS, COFINS e um monte de outros impostos federais antes. Mas em cima do teu lucro, do lucro da empresa, o governo ganhou mais que você. O governo federal ganhou mais que você. E se sua empresa for do setor financeiro, aí o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido chega a 50%. Então se você tem uma empresa do setor financeiro, você teve 10 milhões de lucro, 5 milhões é para o governo. 5 milhões é para o governo. Aí você pega os 5 milhões e divide com o seu sócio. 2 milhões e meio para cada um. Vocês estão entendendo? Então, como o empresário já pagou o imposto de renda da pessoa jurídica, ele não precisa pagar o imposto de renda da pessoa física. Você entendeu? Porque se ele fosse uma pessoa física e tivesse esse lucro, ele pagaria os 27,5%. Mas ele já pagou 34%. Tá? Ele já pagou os 34%. Então, quando a empresa distribui dividendos, toda vez que uma empresa distribui dividendos, a distribuição de dividendos, o que é o dividendos? Ele é, depois que a empresa fechou o balanço, apurou o lucro, pagou todos os impostos, a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica, agora sobrou. Esse é o que sobra e é isso que nós vamos distribuir de dividendos. Então, por isso que eles falam, o rico não paga imposto. Não, ele não pagou imposto, porque ele colocou o dinheiro numa empresa, ele arriscou o patrimônio numa empresa, a empresa pagou o imposto desde quando... Para ela existir, ela tem que ir lá na junta comercial e pagar a taxa para montar a empresa. Aí ela tem que ir lá não sei aonde, no laudo do bombeiro, do alvará, de não sei o que, da inscrição estadual, inscrição municipal, sabe? Tem inscrição municipal, tem inscrição estadual, tem inscrição federal, tudo ela vai pagando. Ela compra um produto, ela já paga ICMS sobre. Ela compra um já paga ISS sobre o serviço. Antes de ter faturado R$1, a empresa já pagou um monte de imposto. Ela importa uma máquina para fazer de repente um tênis ali, um sapato, seja lá o que for, ela paga imposto de importação. Então antes da empresa existir, ela já pagou um monte de imposto para os 3, municipal, estadual e federal. Agora, e aí? Mas o que acontece? Não é justo ter bilionário, gente com 1 bilhão no banco. Eu já falei, para com esse argumento. E eu fico alucinado quando eu vejo na televisão comentaristas falando essa abobrinha, que precisa acabar com os bilionários. E só voltando um pouquinho no começo dessa conversa, tá feio, não pentei cabelo hoje. Lembra que eu falei para você que quando eu era novo, adolescente, o problema não era nem o bilionário, era o milionário? Que a esquerda falava que tinha que acabar com os milionários no mundo, que não podia existir milionários. Sabe por que a esquerda mudou a conversa? Sabe por quê? Agora o problema não é o milionário, mas é o bilionário. Porque muitos esquerdistas, muita gente da esquerda, que falava, tem que acabar com o milionário. Aí esse cara vai lá, ele escreveu seus livros, defendendo essas histórias todas, defendendo esse seu ponto de vista. Tá difícil esse topete hoje, hein? Aí o livro vendeu bem e ele ficou milionário. E aí quando ele fica milionário, aí ele fala, não, peraí, então não, milionário não é mais problema não. Milionário não é mais problema não, agora é o bilionário. Até a hora que começar a aparecer bilionário de esquerda.
Alguns bilionários se dizem meio progressistas, né? Tipo Zuckerberg, tipo Bill Gates. São bem progressistas, sim. Tá. São bem progressistinhas, sim. Bill Gates, ele quer pagar tanto imposto, ele adora pagar imposto, que o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu patrimônio e vai colocar em nome de uma fundação. É lógico, essa fundação vai ter lá a participação dos filhos dele. Vão estar lá na fundação em algum momento. Tá? Para que ele faz isso? Não é porque ele é bonzinho, eu montei uma fundação. Não. Porque se ele deixa o patrimônio como está, o governo pega 40%. Na hora que ele morrer, vai para os filhos. E aí o governo toma 40%. Então, quando ele coloca numa fundação, sabe? Isso eu acho legal nos Estados Unidos, uma questão que eles fazem lá. Aí, por que acontece? Muito bilionário, muita gente muito rica nos Estados Unidos, quando vai ficando velho, vê que está para morrer, para evitar que o governo dê uma chapuletada neles, eles pegam e criam fundações. Agora eu vou fazer caridade. Começa a doar o dinheiro deles. Poderia ser no Brasil. Seria uma coisa interessante a ser feita no Brasil. Fazer com que esses bilionários, na hora de transferir o seu patrimônio para os seus filhos, tenham alguma dificuldade. É lógico que tanto lá como aqui, eles vão dar um jeito. Mas pelo menos fica numa fundação. Que eu também, sinceramente, não sei se serve para muita coisa. Tá? Então, e aí? Me responda aqui embaixo. Qual é a sua sugestão? Vamos tomar as empresas? Vamos tomar todas as empresas que tem no Brasil? Desses bilionários, desses milionários brasileiros, e vamos botar tudo na mão do governo? E torcer para dar certo? Tudo na mão da nossa classe política, que é um espetáculo. Você já imaginou? Eu fico imaginando lá no Congresso, os senadores, aqueles velhos lá que eu não posso nem citar o nome. Eu quero tal empresa. Eu queria colocar. Eu quero indicar o diretor de tal banco. Eu quero indicar o diretor de tal empresa sim. Eu quero indicar o diretor, o presidente, o vice-presidente. Porque todas essas empresas possuem dentro da sua alta cúpula presidente, vice-presidente, CEO, CFO, esse monte de sigla, diretores, vice-diretores. Todas essas pessoas vão passar a ser só indicação política. Já imaginou que beleza? Que lindo que vai ficar essas empresas que geram milhões e milhões de empregos no Brasil, que pagam impostos, pagam muitos impostos. Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar certo? Então tá, acredita. Pessoal, era só isso que eu queria comentar hoje com vocês. Mais uma vez, obrigado para quem assistiu e já sabe, né? Se gostou assim, se não gostou assim. Normalmente quem não gosta é da esquerda, quem gosta é da direita. Esse povo também tá brigando por essas coisas. Eles deviam cobrar mais seus políticos, sabia? Pegar no pé dos seus políticos. Olha, já sabe, se quiser copiar, editar, modificar, fazer um corte, fazer um short, seja lá o que for, enviar para seus amigos, no grupo do Zap Zap, marca, faz o que vocês quiserem aí, que eu já vim aqui bater um papo, desabafar com vocês, tá? Mas eu ainda vou continuar com esse assunto, beleza, pessoal? Um abraço. Opa, deixa eu desligar aqui.